Que o mundo vem caminhando numa velocidade cada vez mais rápida, isso é fato. E que a vida da gente está cada vez mais no digital também é outro fato. O ponto é o quanto isso é bom e o quanto isso pode ser ruim. Vem com a gente para mais um capítulo de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um capítulo de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje vamos falar do mundo digital e os impactos que isso pode acontecer na nossa vida. Antes de mais nada, dar boas-vindas aqui para os meus amigos e inseparáveis que vão me ajudar nessa jornada de hoje. Não, o assunto é seu, você se vira. Júlio, você tem alguma coisa a ver com isso? Sou coadjuvante aqui, eu tô aqui para balançar a cabeça, assim. Dan, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, cara, tô bem. Tô animado com esse papo. Digital é uma coisa que... Digitalmente animado ou analogicamente animado? Analogicamente animado, digitalmente desafiado pelo tema. Boa. E você, Julião? Opa, tô animado. Tá animado também? Tenho. Cara, deixa eu começar contando uma história já. Eu comentei isso com vocês, né? Mas nesse mês, exatamente nesse mês, a gente fez um desafio lá na nossa casa. Lá em casa. Que a ideia é ficar um mês sem eletrônico. É assim que a gente chamou. É lógico que no mundo que a gente vive, a gente não consegue ficar totalmente sem eletrônico. Tanto é que meu filho brincou assim, pai, mas tem a tela aqui do carro, né? Porque o carro tem um monte de coisa eletrônica agora. Esse vale? A gente não vai andar de carro, né? Se a gente não puder ter eletrônico nenhum na vida. Mas a proposta é a seguinte, a gente pegou e desenhou as regras desse mês, né? O que poderia fazer, o que não poderia. Aí algumas coisas que não poderia, por exemplo, enquanto a gente está em casa, né? Passou das 6 horas da tarde, não tem Netflix, Prime, a gente não assiste nada na TV. A gente está na segunda semana, está no meio terminando a segunda semana agora. Outra coisa é nada de rede social, nem durante o dia, então eu não estou vendo o Instagram. Se alguém quiser me escrever, escreve de outra forma, porque Instagram eu não tô vendo. E a gente permitiu, assim, durante a noite, 3 minutos de WhatsApp só para poder ver alguma coisa que de repente alguém escreveu que preciso pro dia seguinte. Então, assim, a gente colocou as regras ali. Aí, uma das coisas que a gente permitiu, por exemplo, filme não poderia assistir em casa, mas poderia assistir e a gente poderia ir no cinema, porque seria um evento da família. E, cara, é interessante, porque é uma desintoxicação de conteúdo tecnológico, né? A gente tirou algumas coisas do nosso dia a dia, ou pelo menos diminuiu muito. Por exemplo, uma das regras é não pode ir no banheiro com o celular, mesmo durante o dia, porque durante o dia eu uso bastante o celular para trabalhar, então isso é permitido. Mas eu me policiei porque, assim, cara, não vou cagar com o celular na mão mais. Tô andando daqui até o estacionamento. Era muito comum no meio do trabalho ir andando, olhando o celular. Falar, não, eu não posso usar o celular enquanto eu tô... Tem uma câmera sua na minha casa? Cara, eu tô me identificando com um montão dessas coisas aí que você tá falando. Então, assim, eu tô andando daqui até o elevador, eu sempre ia olhando o celular para não perder tempo. Eu comecei a me policiar. Falei, não, isso não pode no meio sem celular. E assim, e ontem a gente estava indo para a escola e eu fui perguntando para as crianças, e aí, o que tem sido positivo e o que tem sido negativo? E foi interessante essa avaliação que a gente está fazendo, porque existem coisas negativas também, ficar sem celular. Né? A gente falou... Eu ia te perguntar mesmo se vocês já tinham percebido algum problema, alguma penalização ruim mesmo de ter ficado longe do, não, porque, por exemplo, eletrônico. Por exemplo, a comunicação às vezes prejudica. Né? Alguém me escreveu alguma coisa, eu estou afastado dele, poxa, era uma coisa que eu precisaria estar respondendo ali. Então, assim, a comunicação eficiente que hoje a gente tem é uma vantagem que realmente a gente tem com o celular. Mas, por outro lado, a primeira coisa que as crianças falaram a gente tem passado mais tempo junto. Cara, isso já foi um pró assim, gigantesco, né? Porque a gente está em casa, não está um assistindo alguma coisa, outra pessoa no celular fazendo alguma outra coisa. A gente está obrigatoriamente ali convivendo. Então a gente jogou bastante jogo de tabuleiro esses dias e a gente ficou bastante tempo na sala ali conversando mesmo. Então é interessante essa desintoxicação. Eu acho que não o grande objetivo, eu acho que é a gente passar esse mês e tirar algumas lições. Né? Não seria... Cara, não vou viver uma vida de privação. Né? Pô, eu adoro assistir filme, então assim, não quero
passar o resto da vida sem poder assistir filme dentro da minha casa. Mas eu acho que tem várias lições interessantes que a gente vai tirar daí. Depois a gente faz um bate-papo só sobre os resultados de um mês sem celular. Mas assim, estou citando isso porque eu acho que tem tudo a ver com esse mundo, né? Que a gente está imerso na tecnologia e até que ponto ela tem sido realmente benéfica, até que ponto ela tem, de repente, prejudicado as nossas vidas. Né? Verdade. Você sabe que você trouxe um ponto bem interessante, porque a questão da digitalização das coisas, né, trouxe velocidade, trouxe otimização de tempo, né? Então, trazendo no prisma de comunicação, imagina, antigamente, cara, você tinha que ligar para uma operadora e pedir para a operadora te conectar com outro país, por exemplo, para poder fazer uma ligação. Hoje, no próprio WhatsApp, você abre um vídeo e você fala em tempo real ali com a pessoa, como se ela estivesse do seu lado, presente, né? Então, nesse sentido, eu acho que é maravilhoso o que a tecnologia nos traz de comodidade e velocidade, tá? E como tudo está dentro desse digital, o mundo cabe dentro de um aparelho, certo? Só que o mundo é muita coisa, né? E aí que começam os desvios. E o primeiro desvio é achar que a gente pode absorver tudo. A capacidade de entregar para a gente é alta, a capacidade da gente absorver não é a mesma. A gente também não é um supercomputador que tem que absorver tudo, né? A gente já falou isso até em outros episódios sobre bebê e cachoeira, lembra? A quantidade de água que você bebe, a água é fundamental para a vida, mas em excesso você pode morrer afogado. Claro. Ponto. O que talvez é um ponto de atenção aqui é quando você vive intensamente dentro do digital, e aí é meu ponto de vista, eu vou trazer, vocês podem até discordar, mas é que quando você está muito mergulhado no digital, a sensação que você tem é que você não está presente no corpo físico. Você está flutuando. E quando você está flutuando, você tem uma sensação que você está de verdade fora do seu corpo. E fora do seu corpo causa uma certa estranheza. Por quê? Porque tudo que está acontecendo à sua volta não está sendo registrado no físico presente. Mas tudo que você está ligado naquele aparelho, naquele conector, né, entre você físico e o mundo todo virtual que está trazendo dentro de uma tela, te permite você ter a sensação que você pode estar em qualquer lugar do mundo simultaneamente, né? Mas não viver o presente é passar por ele despercebido. E aí eu acho que isso está trazendo algum tipo de sequela na qual as pessoas estão cada vez mais aversas a estar presente com as pessoas, estar vivendo aquele momento, curtindo aquela coisa do momento mesmo, sabe? Assim, que nem a gente está aqui agora, nesse exato momento, né? A gente está sendo registrado por câmeras digitais, mas a gente está vivendo isso. Então a gente está aqui no presente e agora, né? Mas quantas as vezes a gente faz isso na vida? Desde que a tecnologia começou a entrar muito forte no nosso dia a dia. A gente cada vez mais é dependente disso. O exercício do presenteísmo. Né? Quantas Exato. vezes o indivíduo está no restaurante com amigos e às vezes mexendo no celular com alguém que nem está lá fisicamente ou tirando uma foto para quando eventualmente ele quiser lembrar desse dia. E outro dia um grupo de amigos até falou, quando foi a última vez que você foi ver? Realmente, assim, curtir as fotos que você tirou digitais no celular de um jantar. Não estou nem falando de uma viagem, assim, de um momento mais marcante, mas um jantar. Saímos nós três para jantarmos com as nossas famílias, tiramos lá algumas fotos. Legal, quando foi a última vez que você foi olhar essas fotos? Antigamente era assim, né? E não querendo comparar o que era melhor e o que era pior, tá? Acho que o ponto não é esse. O ponto é que você vivia o presente, sem o digital hoje, você vivia o presente e fazia registro de fotos que você ia revelar depois. Em algum momento futuro, você ia revisitar essas fotos para lembrar daquele momento presente. O que acontece hoje? Você vive todo o futuro nesse digital, não registra nada fisicamente do que está acontecendo naquele momento vivido e você também não visita depois para reviver aquilo. Sabe por quê? Porque você não estava lá. Cara, eu acho você estava no futuro já. Cara, eu acho que a grande questão é quem está a serviço de quem.
né? Quem está trabalhando para quem nessa relação com a tecnologia? Porque é como você falou, a gente está aqui gravando, sendo gravado por câmeras, eu tenho um microfone, a gente vai postar isso aqui no YouTube, então tem todo um aparato digital que a gente vai estar usando. Mas esses recursos eles estão trabalhando para a gente, né? A gente está utilizando esses recursos para que eles sejam, para que essa mensagem ela chegue para as pessoas, para que ela seja divulgada, para que ela seja gravada. Quando você está diante de uma experiência, uma viagem, um restaurante, alguma coisa, e a grande preocupação é o registro daquilo e como que você vai registrar, e você deixa de viver a situação por conta da tecnologia, né? Quer dizer que não é mais a tecnologia, não é mais a tecnologia que está meio a serviço. Eu estou a serviço dela. Eu estou me privando da experiência para que a tecnologia tenha o espaço dela. Né? Sabe que uma outra regra desse um mês sem celular é em relação às fotos também. Né? A gente falou, se a gente tiver algum evento que a gente precise registrar, a gente vai tirar um dado antes. Se cair de 1 ou 2, a gente pode tirar no máximo 12 fotos. Se cair 3 ou 4, vão ser 24 e no máximo 36 fotos. Porque, cara, passei o final de semana num parque de diversões, né? Que é uma das coisas que a gente falou de fazer esse mês também. Cara, 10, 20 fotos é mais do que suficiente para a gente registrar aquele momento e falar, olha, eu estive lá, futuramente a gente revisitar aquele momento. Olha como estava meu cabelo, olha como estava a minha roupa, né? Sim, eu não preciso tirar 1000 fotos, e 1000 não é exagero, né? Às vezes num dia a gente vai lá e tira 1000 fotos. Sim, 5 pessoas na família tirando 100, 200 fotos ali de várias coisas, deu 1000. Cara. Exatamente. Então, assim, se eu tirar 1000... Cara, olha o tempo que eu gastei tirando 1000 fotos e a preocupação que eu tenho de tirar essas fotos, a preocupação de que eu tenho, olha, eu estou nesse lugar, preciso registrar essa coisa, deixando de viver aquele presente, deixando de experimentar ele. Então, uma das regras é essa, a gente tem limite de fotos também. Olha, tem tanta coisa legal que eu confesso que quando a gente falou desse tema nos bastidores, né, a gente brincou, pai Lu, se vira aí, porque ele que trouxe esse tema pra gente e tal. Eu fui procurar algumas coisas, anotei, mas fiquei pensando, como é que a gente faz para não virar um papo de 3 velho chato, né? E velho aqui no sentido de porque no meu tempo não tinha celular. Porque era bem mais legal quando... Eu anotei algumas coisas aqui que acho que acontecem bem menos hoje em dia. Por exemplo, crianças brincando na rua. Claro que eu preciso lembrar também que eu não moro, por exemplo, num bairro periférico, né? Que às vezes a rua ainda é um quintal importante. Mas mesmo eu, que também não cresci num bairro periférico, cresci num bairro bem classe média de São Paulo, hoje não é mais. Né? Eu cresci na Moca, um bairro da cidade de São Paulo, mas que quando eu era criança, realmente era um bairro bem classe média. Acho que hoje tem alguns pedaços ali que já virou um bairro quase de elite. Não é esse o foco aqui da conversa, mas eu brincava na rua, a gente tomava chuva. Ontem, por exemplo, caiu uma chuva forte aqui onde eu moro. E meu filho estava lá com os amigos jogando bola e ele voltou dizendo que foi a coisa mais incrível do mundo ele ter jogado bola com os moleques na chuva. Sim, mas ele tem 13 anos. Eu joguei bola na chuva e, de novo, não é melhor ou pior. Por enquanto, eu estou colocando os dados sobre a mesa. Desde que eu tinha 5, 6 anos, a gente jogava bola, brincava de esconde-esconde debaixo da chuva. Às vezes ficava um pouco mais gripado, enfim. O que mais? A gente ia chamar os amigos em casa. Se eu queria brincar com o Pai Lu, eu tinha que ir até a casa do Pai Lu. Ah, mas não tinha telefone? Então, às vezes não tinha telefone. Eu lembro de nós ficarmos na minha casa, na casa onde eu morava com os meus pais, alguns meses sem telefone, porque precisou vender o telefone para comprar uma casa própria. A gente morava de aluguel. O telefone era um bem, né? Era declarado no imposto de renda, inclusive. Bom, então você tinha que ir lá chamar o amigo, correndo o risco de chegar lá e ele não tá, ou ele não pode brincar. Você tinha que lidar com o esforço, lidar com a frustração, né? Saber que o mundo não ia te atender. O que mais? A gente copiava a lição da lousa. De novo, não estou discutindo se é bom ou ruim. Teve aulas que foram absolutamente boçais e cansativas por a gente ficar lá copiando e talvez não tenha aprendido nada, né? Só ficava lá irritado de ficar copiando. Mas era isso. Versus hoje, todo digital. Pois bem, eu até brinquei, se vai virar o título deste papo ou não, depois a gente pensa, mas eu brinquei para vocês que eu achava que o título deste episódio podia ser Matrix de Papel. Né? O Pai Lu mesmo começou a provocação lá nos bastidores dizendo, poxa, somos talvez a última geração que conheceu o mundo
né, conheceu e viveu num mundo sem redes sociais, internet, sem essa digitalização, né? Canais de televisão, todos digitais, né? Meus filhos acho que não fazem a menor ideia qual é o número, né? Aliás, eu acho que a Globo, SBT, Bandeirantes, sei lá, né? Daqui a alguns anos talvez esses nomes nem façam mais sentido, mas eu nem sei se eles têm mais número. Quando eu era criança, cresci em São Paulo, capital. Em outros lugares era outro número. A Globo era número 5. Né? Você morou, por exemplo, fora de São Paulo. Você lembra se era outro canal? Cara, não sei. Aqui em Campinas eu acho que é 12 ainda. 12. Mas Você vê, eu a gente acho que... associava ao número, né? mas eu tô tentando lembrar qual que era. Olha, vou lembrar de São Paulo. A Cultura era 2, o SBT era 4, a Globo era 5, a Record era 7, a Manchete, que não existe mais, era 9... A Gazeta, que eu não sei como é que ainda existe, acho que está muito atrelada, né? A instituição toda até da faculdade e tal, era 11 e a Bandeirantes era 13, era o que tínhamos, né? Em São Paulo, capital, a maior cidade da América Latina. Isso estou falando do final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu não sei se faz sentido mais falar de número para os canais. A Globo é número 5? Sei lá. Será que precisa de número? Não tem mais a sintonia analógica? A TV não tem mais analógico. Alguns anos atrás houve toda uma campanha para as pessoas trocarem as suas antenas analógicas, porque o sinal analógico já não seria mais transmitido. Estou falando é uma bobagem não, né? Acho que o sinal hoje ele é só digital. Os né? números ainda existem, né? Mas como tem a questão da digitalização, tem uma vasta opção de canais, né? Tem lugar que tem mais de 500 canais, né? Não, mas de verdade, Paulo, por que o número existe? É não só tem uma mais questão sequencial, né? Mas, enfim. Eu achei né? que já não tinham abandonado. Antigamente, você tinha meia dúzia, 7 canais e olhe lá, né? E é aquela programação em ponto. Hoje, você tem assunto todo departamentalizado, certo? Então, assim, é como se fosse uma grande biblioteca, você quer ver só um assunto de cozinha. Quero ver um assunto só de reforma. Quero ver um assunto só de cultura, só de religião, sabe assim? É muito compartilhado em assuntos específicos. Um podcast como esse é um canal, de certa forma. Exatamente. Né? Então, assim, imagina, cara, é tanta opção que você não sabe nem para onde ir mais. Então, e esse é o ponto, né? Quando eu pensei na história do Matrix de papel, e você falou, somos a última geração, né, que vivemos sem redes sociais, é um fato, não é uma questão... De novo, se é bom ou ruim, a gente discute, né? E acho que tem coisas boas, mas acho que tem coisas realmente muito perigosas para a gente prestar atenção como pais, nós mesmos. Mas esse Matrix de papel é interessante, porque a gente vive num mundo hoje que ele tem um coeficiente digital brutal, como jamais existiu antes, e é exponencial. Acho que se a gente gravar um episódio como esse, daqui 5 anos, é capaz de não ter parede, de serem só telas, né? Ali mudando, você vai pôr o fundo que você quiser, não só aqui. Você vai pôr talvez em todas as paredes. Talvez não vai ter fio algum. Tudo vai ser talvez... né? Wi-Fi, etc. e tal. Bom, X. Né? Talvez nem nós estejamos aqui. Quem sabe eu vou estar na minha casa, você na sua, com equipamento que captura a nossa imagem e joga tudo numa sala virtual, cara, os avatares. Não, né? Extrapolando isso que você está falando, hoje é muito simples. Por exemplo, numa reunião online, você colocar o fundo que você quiser, né? Por exemplo. Então, seria basicamente isso. Mas essa então, mas nós ideia. também somos de uma geração que ficou, especialmente nós que temos idades assim mais ou menos parecidas, nós somos a geração que ficou assombrada com o filme Matrix. Assombrada ou não de medo, mas de espantada, do tipo... Cara, que ideia incrível. Se você não assistiu Matrix, para agora de assistir esse episódio. Vai assistir Matrix, que é fantástico. Deixa o pessoal assistir até o final, Daniel. Tá bom. Depois, assim que terminar esse episódio, você vai lá... Você viu como você está envolvido digitalmente já, você né? Vê. Para isso aqui, agora. vai ver o outro. Mas e depois se você lembrar, você volta. Porque é muito simples mesmo. Antigamente não era assim, para e vai ver Matrix. Vou ver aonde? Eu tenho que ir até a locadora, ver se tem o VHS ou o DVD. Acho que na época de Matrix estava começando o DVD. Né? Então, hoje, de fato, as pessoas podem parar, devem estar vendo muitos pelo celular, pausa, entra em um dos streamings ou no YouTube, etc., assiste e volta. Olha que loucura que é o digital. Mas a Matrix era essa ideia de que o mundo, em algum momento, ia virar 100% digital. Você podia viver a sua vida sem precisar do físico, né? Do tangível. Pois bem, quando a gente fala de uma Matrix de papel, a minha brincadeira, a minha provocação, a partir da ótima provocação do Pailu, é que a gente vive um momento de divisão. Talvez nós estejamos no limiar mesmo. Acredito,
e aí eu acho que talvez não seja bom, mas enfim, que daqui para frente o digital vai ficar maior do que o analógico em muitos setores. Hoje a gente talvez esteja no limiar. É uma matrix de papel. Tem papel, mas já tem muita coisa que é a matrix, como por exemplo, né, gravarmos as coisas digitais. É um mundo que é digitalmente analógico e é analogicamente digital. Quando você está no limiar, aliás, eu não sei se vai dar para o pessoal ver, vou tomar a liberdade de pegar aqui. Esse livro aqui no meio da vida, né, que a gente até comprou e tal, a gente já fez um programa sobre essa ideia aqui da crise de meio da vida. Ele fala muito desse conceito de limiar, de portal, né? Quando você está na sua vida, por exemplo, numa crise, e você olha e fala, eu acho que tem coisa que eu trouxe até aqui que não faz mais sentido, mas eu não sei exatamente o que fazer daqui para frente. Às vezes é o fim de um casamento, de uma sociedade, ou até de um comportamento. Você está nesse limiar. Esse limiar ele é assustador. Porque você não tem garantias do que virá, mas você já sabe que o que tem não vai continuar. E eu acho que a gente vive esse momento no mundo. A gente sabe que não vai ficar do jeito que está. A velocidade da mudança é tão rápida no digital que daqui a um ano a gente vai estar fazendo coisas muito diferentes do que a gente faz hoje. Mas o que será? A gente não sabe. E é como se o mundo viesse agora com as duas pílulas de Matrix, né, a azul e a vermelha, e dissesse para a gente quase todos os dias: escolha. E aí, você quer viver a sua vida mais no digital ou no analógico? Você quer que a sua vida esteja no Instagram ou qualquer outra rede social e é digital, é exponencial, isso espalha e você nem controla. Não era como quando eu emprestava um livro para o Júlio e dizia, 5 vezes, hein? Né? Vai e volta voando, viu, viado? E na época o viado tinha até uma outra conotação. Hoje, você vê, antigamente chamar alguém de viado era uma ofensa. Hoje, continua sendo uma ofensa se a intenção for desqualificar o indivíduo por conta da orientação sexual dele. Mas quantos garotos e garotas você vê hoje em dia se tratando, humoristas mesmo, é viado, não sei o quê, cuja conotação já não tem mais a ver com a orientação sexual, é uma expressão de intimidade. Eu chamar o Pailu de viado é um sinal, pelo menos assim que eu entendo, posso estar errado, que nós temos intimidade um com o outro. Né? De informalidade. O mundo vai se transformar, a gente não sabe para onde, mas a gente está nesse limiar entre o digital e o analógico nesse momento, sendo que nós fomos criados predominantemente no analógico. E os nossos filhos? Já foram criados muito ancorados no digital. Como vai ser essa transição? Né? Essa provocação é boa. Um desafio que tem nisso é porque o Yuri Harari, Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. Ele escreveu aquele Homo Deus depois do Sapiens. Sapiens, Homo Deus. E daí ele faz essa provocação, ele extrapola um pouquinho para o futuro, né? O que é esse homem do futuro? E daí ele trouxe uma coisa que eu acho que eu nunca tinha parado de pensar seriamente nisso, é que o ser humano ele é o mesmo, né? Biologicamente, em termos de funções cerebrais, o mesmo ser humano que existia 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, era exatamente o mesmo ser humano que existe hoje. Ou seja, se um humano de 20 mil anos atrás, a gente está falando pré-revolução agrícola, né? Então, caçador, coletor... Não tinha nem cidades ainda. Não existiam cidades, ele estava lá caçando o bicho lá para comer, né? Primitivo. Se aquele ser humano, né, ele foi transportado, passou por um portal e caiu aqui, daí ele cresceu na sociedade, ele vai ser uma pessoa normal, vai ser uma pessoa exatamente o mesmo, porque é o mesmo ser humano. E igualmente, né, se eu tivesse nascido naquela época, eu seria um ser humano normal. Então, assim, essa velocidade de mudança, mas o mundo é completamente diferente. Incomparável. O mundo, assim, as preocupações da vida, né, e o que a gente faz do nosso dia a dia é incomparável com um mundo de 20 mil anos atrás. Só que o nosso cérebro é exatamente o mesmo. Então, a provocação que ele levanta é justamente essa. Cara, como é que funciona isso? A gente não teve tempo biológico para evoluir para uma situação que a gente está vivendo hoje, né? Em termos de velocidade de informações, em termos de quantidade de informações a serem processadas. Então assim, é fato, e eu acho que a grande questão é justamente essa. Não tem como a gente falar, então, vamos voltar a não ter cidades e caçar bicho na floresta. Não é esse o mundo, né? Nunca vai ser. A gente não vai conseguir voltar 20 anos atrás, antes do DVD, nem o DVD tem mais, antes da internet, a gente não vai conseguir voltar para esse mundo
para esse mundo lá atrás. Mas o nosso cérebro e a nossa biologia, nós fomos feitos para funcionar sem tudo isso. Né? A gente não foi feito para... A gente não evoluiu para conviver com essa quantidade de informações, com essa quantidade de estímulos, de gadgets que a gente tem, né? Tantas coisas, né, que a gente tem. Cara, imagina quantos tipos de coisas diferentes que a gente tem numa casa hoje, né? Tem livros, garrafas, copos e... Julião, mas será que talvez a gente não tinha um equipamento muito bom que também era subaproveitado? Ou, né, subaproveitado porque, de fato, né, talvez a gente não estivesse usando toda a potência que o equipamento cerebral tem. Eu acho que era diferente. Porque, assim, eram preocupações diferentes. Então, assim, hoje, por exemplo, você consegue, pelo cheiro do ar, saber se vai chover hoje? Assim, sabe que... Eu lembro disso. Eu lembro de, às vezes, falar, nossa, eu tô sentindo cheiro de chuva. E o pessoal tirava sarro. Sabe que esses dias... Mas era cheiro de chuva. Sabe que esses dias eu vi essa informação? Que existe alguma molécula, alguma coisa que solta quando a chuva ela cai no chão, né? E tem todas as... Sim, o ar fica ionizado, não é todas assim, sei lá, tem coisas no chão ali que na hora que chove no chão, ele sai aquelas moléculas, aquelas partículas, que é típica de chuva. E a nossa sensibilidade para esse cheiro, ele é maior do que a sensibilidade de um tubarão em relação ao sangue, por exemplo. Então, assim, a nossa sensibilidade para sentir o cheiro de chuva, ele é maior do que um tubarão sente o cheiro do sangue, e a gente sabe que ele sente o cheiro do sangue a quilômetros de distância. E a gente também, se tem chovendo daqui a, sei lá, 5 quilômetros daqui, partículas. A gente é capaz de conseguir sentir isso. Então, assim, eu não diria que é subutilizado, mas eu acho que a gente usava a nossa capacidade cerebral e as nossas capacidades para outras coisas. Eu acho que a gente percebia um pouquinho mais o mundo ao nosso redor. Eu acho que a gente tinha uma sensibilidade maior para algumas coisas. Eu concordo. A gente tinha que estar mais atento aos bichos, às mudanças climáticas, a entender. Hoje você tem toda a informação, entre aspas, mas quase toda, né? No Google, na internet, etc. Antes não, você tinha que saber. Então, eu concordo com você. Eu acho que o mundo mudou. Ele tem mais acesso e, portanto, a gente talvez não precise guardar tanta informação. Mas, em compensação, ele é muito mais estimulante. E eu volto para aquela provocação que eu falei, usando o Matrix mesmo. Porque o filme Matrix, deixa eu pensar se pode ser dado esse spoiler. Não, acho que pode, sim. No filme... Bom, quem não assistiu Matrix até agora, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, o filme tem... 98, acho, né? Mais 20 e tantos anos, 25 anos. 25 anos. Então, assim, pelo amor de Deus, não chama mais de spoiler, né? Na verdade é cultura. O mundo é dominado pelas máquinas, né, no filme Matrix. O mundo é dominado pelas máquinas e nós estamos a serviço dessas máquinas. É basicamente isso. E eu lembro que eu estava assistindo uma vez uma palestra de um cara falando sobre o YouTube. E mais especificamente sobre os vídeos para crianças no YouTube. E eu não sei se vocês têm ideia disso, mas o YouTube, eu acho que ainda hoje, ele é uma plataforma para vídeos infantis, para vídeos de crianças. Você vai falar, não, pelo amor de Deus, não é isso, né? Eu discordo. Meus filhos assistem muitos vídeos de futebol feitos por outros moleques e adolescentes. E eu falo assim, que ele é uma plataforma para vídeo para crianças, porque eu não vou saber exatamente a proporção, mas muito mais da metade dos vídeos que tem lá são para crianças e às vezes para crianças muito novinhas também. Então, assim, as produções de conteúdo tem muito conteúdo para crianças. Para crianças de várias idades, não só da idade dos seus. Os seus são adolescentes, pré-adolescentes. Mas para crianças e criancinhas. Porque qual que é a proposta, né? Bom, eu não sei, meus filhos já não estão mais novos, então não é a minha crise de vida, né? Mas, assim, alguns 5 ou 6 anos atrás, que os meus filhos eram muito novinhos, tinha aquela coisa, né? Pô, chegou num restaurante, um monte de gente dá um tablet para criança, dá um celular e ela fica lá entretida um tempão. Ela está assistindo o quê? Às vezes algum vídeo de uma pessoa brincando com uma boneca, por exemplo. Ou alguém desembrulhando massinha de modelar. E tem, sei lá, trocentos vídeos, cara. Cara, é uma imensidão de vídeos desse tipo, assim, de pessoas brincando com brinquedos, né, no YouTube. E daí essa palestra, ele estava falando justamente sobre isso, sobre esse tipo de vídeo. Por que as pessoas elas produzem esse tipo de material? Por quê? Porque, bom, que a criança ela assiste, ela fica entretida com aquilo, então outras pessoas elas vão lá e fazem vídeos sobre aquilo. Agora está na moda
Ó, não sei, vou falar de quando meus filhos eram pequenos. Tá na moda Patrulha Canina, que é um desenho infantil. Aí então o cara começa a brincar com massinha de modelar e Patrulha Canina. Agora tem Peppa Pig. Então mistura Peppa Pig com Patrulha Canina e se pega tudo que está acontecendo, o que está interessante e produzem vídeos para aquilo, para que as crianças elas assistam mais tempo e elas fiquem entretidas com aquilo. E daí o algoritmo do próprio YouTube ele vai jogar, já que Patrulha Canina está em alta, então vai trazer mais, vai oferecer mais aquele vídeo, daquele conteúdo. E o que eu quero dizer é o seguinte, quem que está controlando tudo isso, na prática, são esses algoritmos todos, são essas... Matrix. Cara, é o computador controlando as nossas vontades. Quem está produzindo conteúdo porque existe uma plataforma demandando isso. Quem está assistindo o conteúdo e gastando o tempo dela, ela está em função daquela plataforma que está produzindo esse tipo de material. Então, assim, percebe, tanto quem está produzindo quanto quem está assistindo está fazendo isso em função da plataforma, em função dos algoritmos, em função da tecnologia. Então, assim, quem que está dominando o mundo aí? Quando a gente imaginava a máquina dominando o mundo, era tipo Matrix, eram os robôs ali. Ou então o Schwarzenegger, né, que veio do futuro e é uma máquina e tal. Né? Isso a gente imaginava como as máquinas dominando o mundo. Cara, mas hoje, eu usando esse exemplo que eu falei do YouTube, você tem máquinas dominando as nossas vontades, o nosso dia. Pô, quantas horas a criança passa lá assistindo aquele negócio que não tem conteúdo nenhum, né? Não tem nem informação nenhuma, e quantas horas as pessoas, os adultos estão produzindo coisas ali que não tem conteúdo nenhum, tudo em função dessas máquinas. Cara, vocês estão fazendo um trabalho, um desafio na sua casa que é ficar longe das máquinas. Exato. Elas dominam tanto que o desafio é conseguir ficar distante delas, né? Cara, assim, você vê que a gente é sempre manipulado o tempo todo, né? E quando a gente diz que o ser humano, né, o homem, é o único que tem o pensamento e o discernimento do que é certo e errado e consegue interagir com todo um meio material e transformar as coisas, é o único animal, né? Todos os outros animais, as outras classificações, elas vivem o que podem viver. E elas não planejam o futuro, não fazem nada. Só o ser humano faz isso. E a gente está, por um lado, trazendo tudo que a tecnologia, a digitalização, a Matrix, o que você quiser chamar, traz um certo benefício para o ser humano, em termos de aproveitamento de tempo e acesso às informações. Por outro lado, a gente também não está vivendo a vida. Está sendo conduzido. Ou seja, é até chato falar, é uma palavra feia, mas a gente passa a ser tudo massa de manobra, né? Como se fosse um grande rebanho sendo levado para onde o vaqueiro quiser. Os vaqueiros, porque tem muitos, os vaqueiros, entendeu? Então, assim, até que ponto isso realmente é bom? Você trouxe a questão do YouTube. As crianças estão sendo impactadas, 50% do conteúdo do YouTube está nessa linha de voltada para criança. Tem uma outra razão por trás. 50, mas assim, eu chutaria mais perto de uns 80, 90%. Não, ok, mas o meu ponto para você é outro. Tem um olhar de negócio, aproveitando o algoritmo, aproveitando a robotização, a informação, trabalhando a favor de que escravizar mais os seres humanos. Desde a criança, ensinando ela que o caminho é esse. Você tem que estar preso a uma tela, você tem que absorver esse tipo de conteúdo para quando você tiver o seu próprio discernimento, já está isso entrujado dentro da sua cabeça. E no filme Matrix, os humanos eles são escravizados. Eles são colocados naquele casulo em que estão sugando a energia deles. Processo mental, né? Só que assim, isso é inconsciente e assim, ele é escravizado, ele é subjugado. Na verdade, eles querem a energia elétrica gerada pelo cérebro e para isso o cérebro tem que estar pensando, vivendo. No filme, o homem ele foi escravizado não pela vontade própria dele. O que está acontecendo hoje é que a gente está se deixando levar. Bom ponto. A gente está se deixando escravizar. Né? Uhum. Não é isso que eu ia falar. Perdão, não, perfeito. E aí, acho que tem uma série de coisas que podem até ser conotadas como o cara é saudosista, o cara tá no passado ainda, vivendo só no analógico. Mas antes, você tinha a questão do físico, tato, trocas, entendeu? Né? A gente falou até em outros episódios de respeitar os mais sêniors,
na história que tiveram mais impactos na vida, que tiveram mais vivências, que é transferir o conhecimento de um para o outro. Hoje, o conhecimento está tudo aí. O suposto conhecimento, a informação está toda aí. Então eu não preciso respeitar mais ninguém. Eu só preciso de mim mesmo. Eu só preciso da tecnologia. Então, assim, se eu tenho saudade de alguém, eu vou lá e olho a foto da pessoa e já matei minha saudade. Como assim? A gente sabe que isso não vai dar certo. Como assim? Entendeu? Tivemos a pandemia. Não faz pouco tempo isso, gente. Tivemos a pandemia e virou tudo pro digital. Ou seja, a salvação daquele momento de pandemia que durou lá entre 1 e 2 anos, a gente se comunicava e fazia os negócios por videoconferência, né? E o que isso trouxe de positivo? Os negócios continuam, as inter-relações continuam, mas de uma forma um pouco mais estranha. Começou a criar frieza, começou a criar doenças nas pessoas, começou a criar depressão, começou a criar uma série de outras doenças que nem apareciam enquanto você tinha que se deslocar, fisicamente estar lá com o outro, trocar um monte de informação para depois realizar um trabalho. Puxa, então a vida é toda no digital, vai ser toda home office. Mas com um monte de gente doente, como é que a gente vai ter gente para trabalhar? Então vai ser híbrido. Beleza, virou híbrido. Agora está uma curva forçada para ser tudo presencial de novo. Só que as pessoas já se alimentaram do home office e sabem que, de certa forma, em diversos canais ou diversos segmentos, você consegue entregar um trabalho. E, Pailu, as pessoas são muita gente, né? Você tem pessoas que têm uma casa ótima e com boa estrutura para ele trabalhar em casa, e ainda assim ele prefere o presencial. E você tem pessoas que preferem trabalhar em casa, mas a sua casa não tem estrutura. A pessoa não tem espaço, a casa é pequena, tem muito barulho. Então, assim, é muita gente. Antigamente também era assim. Você criava uma única regra. Todo mundo tem que vir para o escritório ou, né, quem é vendedor tem que ir para a rua. Mas ok, eu cheguei lá e essa regra já estava dada. O que nós estamos vivendo hoje é um momento onde toda hora está sendo proposta uma mudança, sendo que a gente está propondo mudanças, você usou massa de manobra, né, a expressão, toda a mudança está sendo proposta como se ela fosse adequada para todo mundo. Então agora, esquece a pandemia, que ela foi uma coisa fora do normal, né? Mas ok, veio a pandemia, agora vamos tentar implementar o home office. Sim, mas será que todo mundo quer o home office? Será que todo mundo tem capacidade de produzir bem de casa? Não, agora então vamos implementar o híbrido. Não, mas será que todo mundo quer o híbrido? Tem gente que talvez queira ficar o tempo inteiro no escritório, tem gente que queira ficar o tempo inteiro em casa. Não, então agora vamos implementar de novo o presencial 100% do tempo. Ao mesmo tempo que é impossível você criar um modelo para cada um, não dá. Nós estaríamos, inclusive, vivendo o mundo de Matrix, cada um na sua realidadezinha ali, isolado, sem mais relações, seria o fim da humanidade, né? Por outro lado, também, é muito difícil você falar, agora muda tudo de novo e todo mundo tem que se adaptar. Mas o digital, no mínimo, traz essa ideia ou essa sensação de que talvez dê para fazer essas mudanças todas muito rápidas. Mas o Júlio trouxe um ponto importante. O ser humano, ele é biologicamente, no geral, muito parecido a 20 mil anos, 50 mil anos. Número de neurônios, a estrutura, né, de corpo, 2 membros superiores, 2 inferiores, né, a coluna cervical e tal. É mais ou menos isso, o aparelho fonador. E mais do que isso, pensando em aspectos evolutivos, né, a gente não difere de outros animais que se desenvolveram para uma determinada situação. A gente se desenvolveu, a gente, como vários outros animais semelhantes a nós, nos desenvolvemos para certas situações de sobrevivência, que certamente não tem a ver com o computador, não tem a ver nem com essa posição sentada que a gente está agora, cara. Assim, a gente não se desenvolveu biologicamente para sentar uma bunda na cadeira. Não tanto tempo. Porque biologicamente não faz sentido isso, cara. Não faz sentido, não existia cadeira na natureza. não era essa posição natural do ser humano. Então é isso, assim, a gente não foi feito para essa situação, mas eu reforço aquele ponto que você falou. Tudo bem, mas é o que temos para hoje, né? É como a gente vive. O mundo é esse e a gente, mais do que nunca, tem que olhar para essa palavra que a gente colocou no nosso podcast, o equilíbrio. Isso. O equilíbrio de tudo isso, cara. Porque, assim, é fato que a gente vai viver nesse mundo, mas tá bom, sabendo que o mundo hoje não é compatível com a nossa natureza. Uma das coisas principais a gente é um ser relacional.
A gente precisa de relacionamento. Né? A gente precisa se relacionar, a gente precisa de estar em contato com as pessoas. E eu acho que um perigo muito grande de todo esse mundo digital é o afastamento das pessoas. Isso eu acho que é o que cria boa parte das doenças mentais, aí, das doenças psicossomáticas, né? Desde vários tipos de expressões, né? de doenças. Não, eu queria trazer o seguinte, que basicamente a gente vive os 5 sentidos aqui, né, nesse mundo material, que a gente tem que tocar, tem que ver, tem que sentir, tem que cheirar, tem que ouvir, né, para acontecer. Quando você vive um paralelo, e é um paralelo, né? A Matrix é um paralelo, que é tudo digital e tudo virtual, com a sensação que é tudo físico, né? Quando você vive isso intensamente e você não sabe mais dizer o que é virtual e o que é físico, você começa a se perder. E se perdendo, talvez a essência lá da que a gente falou até em outro capítulo, do propósito de vida de cada um, que é aprender e ensinar e ajudar o próximo, né? Não vai criando uma frieza, não vai criando um distanciamento, entendeu? Então você tem muito acesso, você tem muita informação, mas você tem distanciamento. E aí nesse distanciamento, como é que a gente cria amor, como é que a gente se pluga às pessoas, como é que de verdade você cria unicidade para poder trabalhar pelo coletivo? Se tudo é uma matrix, se tudo é digital, então o digital é frio, né? Não tem esse calor, não tem o amor, não tem a energia das coisas. Então, assim, de novo, a gente não está aqui para dizer se o digital veio para ferrar ou se veio só para melhorar. A gente não está aqui para dizer que a gente é escravizado pelos robôs ou se a gente devia ter os robôs trabalhando a nosso favor para que a parte física, porque nós também somos máquinas, né? A gente também é finito, né? Não pode trazer para a gente mais qualidade de vida, né? Porque imagina, ter um robô para fazer as tarefas difíceis, as tarefas que realmente são mecânicas, né? Eu acho que a robotização é maravilhosa. Recolher o lixo, por exemplo, né? Limpar o esgoto. Maravilhoso. N coisas que no passado que é não existia. Pro ser humano, não existia no passado e o ser humano era obrigado a enfrentar tudo isso. Por isso eu acho maravilhoso. Mas chegar ao ponto de você perder o prazer da vida, né? Nas pequenas coisas, na essência, no simples, entendeu? O digital, eu acho que ele tira um pouco disso. De você apreciar uma grama, apreciar uma chuva. As pessoas olham para a chuva como uma coisa como se o ar estivesse passando por aqui e eu não percebo nada. Entendeu? Então, assim, parece um pouco de romantismo, mas ela tem um tom de você se conectar. E o conectar com a natureza é isso, né? O digital ele não me permite conectar com a natureza na sua grande verdade, na sua essência, sabe? Bom, eu vou começar a tentar temperar o cérebro de Sócrates aqui para a gente finalizando com um monte de anotações que eu fiz. Vou fazer minha amarração e aí passo a palavra para vocês fecharem. Primeiro, eu acho que esse papo é super importante e antes que talvez a gente mesmo se sabote, ou eu, por exemplo, me sabote, mas não é aqui, né, num papo de 1 hora que a gente vai resolver o dilema do mundo. Olha, a gente não vai resolver o dilema do mundo, até porque o mundo tem muitos dilemas. Mas esse dilema aqui, eu acho que é ótimo a gente estar conversando. Se a gente vai ou não sair daqui com um super insight, isso é consequência, primeiro, da gente estar aqui discutindo, da gente ter se proposto a chocar as ideias, as percepções e, eventualmente, até ouvir os comentários depois que as pessoas vão deixar pra gente. Tantas pessoas nos conhecem e nos mandam, né, mensagens diretamente, mas podem deixar no Instagram, no próprio Spotify. Você tem como deixar comentários. Aliás, se você não sabe disso, se você estiver nos assistindo pelo Spotify, você tem como deixar uma pergunta, um comentário, tem espaço para isso. E tem também no YouTube. Então, você está se expondo, você faz o choque de ideias. Mas não é assim que as grandes descobertas da vida foram feitas? Com pessoas pensando, colocando isso num livro, num vídeo, numa tese, outras pessoas comentando. Então, talvez a gente esteja aqui, sim, capturando algumas coisas importantes. Para mim, a primeira delas é que, em se tratando da questão do digital e do analógico, não há uma discussão do ou. Não é ou analógico ou digital. É os dois. É o e. É analógico e digital. Sim, a gente vive uma parte das nossas funções no digital e continuamos sendo seres que precisam respirar, comer, fazer cocô, né? Não tem como fugir do analógico numa série de questões.
E sobre o analógico ser bom ou ser ruim, não é ou, é e. Né? E o digital é a mesma coisa. No que é bom e no que é ruim, né? Exato. É bom e é ruim o analógico. O analógico é ruim na questão de você não conseguir mudar, né? Você fez essa mesa, puxa, não gostei da cor dela. Cara, tem que fazer alguma coisa, tem que pintar, ou então, ó, esse mármore aqui, Carrara, que o Júlio, estamos aqui gravando no Estúdio Del Valle, aliás, se quiser um bom projeto arquitetônico, aí, o Mundo Digital, vai lá no site do Estúdio Del Valle, vai lá no Instagram, você vai ver os projetos deles, você contrata, né? Mas o fato é que você não troca essa pedra assim do nada. No digital, a gente falou aqui, você vai lá no fundo e, pum, troca o fundo. Né? Então, não é ou, é e. Agora, se o digital, e eu anotei algumas coisas que o Pailo falou, traz mesmo mais velocidade, traz muito mais possibilidades, isso também traz junto um desafio. O que é que você está procurando? Experimenta entrar no Instagram sem saber o que você foi fazer ali, só para navegar. E eu bato uma aposta aqui com todo mundo. Você vai piscar o olho, em meia hora já passou e você simplesmente ficou ali navegando, puxando a barra. Achou um monte de coisa que não estava procurando, né? Porque se você não sabe o que você está procurando, se o foco não está claro, o digital é um terror. É um terror porque ele te dá tudo e quem não sabe o que está procurando vai ficar experimentando. Aí sim, o tempo vai passar e você não produziu nada. Por outro lado, o digital também traz a questão da democracia, dessa, inclusive, experimentação. As pessoas podem falar o que elas pensam. Eu estava ontem assistindo, entrei ali no Instagram e veio um vídeo de uma pessoa. Eu vou falar pessoa porque até agora para mim não está claro. Ela fala, inclusive, dessa coisa da identidade de gênero, ela, a pessoa, para mim não está claro até agora se ela se identifica mais com o gênero masculino ou feminino. Na verdade, deixa eu lembrar, ela até escreve lá não binária, então ela não se identifica com um nem com o outro, se identifica com os dois, tanto que tem horas que a pessoa se refere, se auto-refere no feminino, depois no masculino, e ela diz, cara, trata como pessoa. Você vai perguntar, mas você está se sentindo ansioso ou ansiosa? Gostei da provocação, né? Que essa pessoa diz. Você não pode perguntar para a pessoa, você sente ansiedade? Você não precisa nem qualificar no gênero. Mas o fato é que se tem essa democracia das pessoas falarem o que elas pensam, questionar e dizer, olha, durante muito tempo, né, eu fui enquadrada num modelo que nunca me serviu e hoje elas podem dizer o que pensam. Por outro lado, eu acho que essa coisa do eu falo mesmo tudo o que eu quero, eu falo o que eu desejo, é assim que você tem que me tratar, é assim que eu, tô pegando o gancho aqui no que o Pailo falou. Eu. Essa liberdade, ela está gerando um egoísmo brutal. E vou correr o risco aqui, porque estamos aqui discutindo. Acho que nós nunca tivemos uma geração de pessoas jovens, estou falando de pessoas aqui com menos de 30 anos, o que já é uma mudança, né? Há 30 anos atrás, ninguém achava um cara de 30 anos jovem. Ele já era um adulto, que já tinha responsabilidade. Jovem era o de 15, 20. Hoje a gente já diz que o de 30 é jovem. Muitas vezes são os adultescentes, né? Mas beleza, acho que nós nunca tivemos uma geração de jovens tão violentos. Estou generalizando e claro que Nelson Rodrigues nesse momento sai do túmulo intelectual para dizer toda generalização é burra. Eu sei disso, mas é o que eu tenho para hoje. Violentos não fisicamente, isso eles não são, mas eles são extremamente violentos com as palavras. Experimenta discordar deles, experimenta dizer que você pensa diferente e você vai ver surgir em muitos contextos uma pessoa violenta que vai te agredir, que vai dizer que você que é um merda, que você que é um bosta, que você que é um atrasado e usando a mesma tática com a qual eles dizem que estão lutando, que é a tática da violência. Então o que está acontecendo é que a gente está voltando para uma coisa instintiva. Nesse mundo digital que eu posso tudo, troco fundo, falo tudo que eu penso, tenho espaço de fala para tudo, as pessoas estão voltando para o instinto. Eu faço o que eu quero, eu vou ser como eu achar melhor, é tudo eu. Onde eu acho que a gente tem que tomar cuidado, você falou do equilíbrio, Júlio, na questão da consciência. Qual é a sua consciência? Qual é o seu nível, eventualmente e efetivamente, de evolução moral? Você quer esta liberdade para quê? Para o seu bel prazer? Mas e os outros? E as pessoas com as quais você convive? Elas têm que te respeitar tanto quanto você tem que respeitar a opinião diferente. Nós vivemos um momento onde todos os valores estão sendo questionados. Isso é bom? De novo, eu não acho que é ou. Eu acho que é bom e é perigoso.
Psiquicamente, a gente sempre fala isso. Num processo terapêutico, cuidado para não quebrar todas as estruturas, mesmo que elas sejam neuróticas. Fulano, ele vive em função da vida do pai, da mãe. O Danilo faz tudo para agradar o pai Lu. O Júlio faz tudo para agradar o Danilo. Vamos ajudar essa pessoa a evoluir. Vamos, mas se você tirar todos os pilares psíquicos desta pessoa, ela desmorona. Você não pode tirar tudo ao mesmo tempo. Calma, molecada, calma. Vamos devagarzinho, vamos lutar contra todos os preconceitos, vamos lutar contra todas as violências históricas, mas vamos um pouco de cada vez, porque se você destrói tudo, você afunda o indivíduo. Então eu acho que, para finalizar, você fez uma pergunta maravilhosa, Júlio. Quando a gente fala do digital, quem está trabalhando para quem? Eu vejo muito dos indivíduos que hoje trabalham, né, e vivem de publicar coisas, por exemplo, no Instagram, e mesmo esses que defendem pautas muito legais, o respeito, etc. e tal, eu desafio a mim mesmo a pensar, será que eles também não estão escravos do algoritmo? Será que eles também não têm que dizer coisas, fazer coisas, e a gente pode pôr os políticos nessa baila, pode pôr os músicos, pode pôr até mesmo nós, se quisermos, né, ter relevância nesse mundo. Será que a gente não é escravo do algoritmo? Eu tenho que ficar dizendo coisas e falando coisas e me posicionando de um jeito que o algoritmo me capture e me expanda? Então, será que realmente eu tenho consciência? Ou eu virei um escravo desse sistema? Immanuel Kant, que a gente já citou tantas vezes, já deixou esse recado e, enfim, ele está certíssimo. Só é livre o indivíduo que é capaz de dizer não. Olhar, às vezes, para essa questão do digital e falar, não, eu não vou seguir por este caminho. Por quê? Porque se eu só faço o que eu quero, porque eu sou livre, porque eu faço tudo do jeito que eu penso, ninguém mais vai me segurar, como, né, o mundo segurou tanta gente lá atrás, não deixou a pessoa ser quem ela era. Mas se hoje em dia todo mundo vai ser do jeito que quiser e nunca mais vai dizer não, então você virou escravo dos seus desejos, dos seus instintos, das suas vontades, do seu egozinho. E quem é escravo de alguma coisa não é livre. Dá-lhe sabedoria. Acho que o elemento aqui fundamental para a gente saber lidar com o digital num mundo que ainda é analógico, porque somos seres de matéria, é a gente desenvolver a sabedoria. Sabedoria. Saber olhar para as coisas e conseguir raciocinar e ler os enredos. E não apenas ser instintivo. Instintivo no sentido de as coisas sempre foram assim, tem que continuar. Ou o contrário. Não, agora eu vou mudar tudo porque agora eu faço só o que eu quero. Para mim, ambos os modelos são absolutamente neuróticos, são egoístas e não têm sabedoria por trás. Isso aí. Eu vou passar para você finalizar depois, mas vou só, bem rapidamente, só concordar e complementar isso que você falou, né? Para mim, uma grande lição, né? Acho que o grande ensinamento que eu tenho é justamente essa. Quem que é o papel, quem está servindo a quem ali? Né? Eu coloquei água nessa caneca aqui e ela está me servindo para eu tomar água. Então, assim, tem uma relação de papéis muito, muito clara. E nesse desafio que a gente fez lá em casa com as crianças, o que eu comentei, né, de vez em quando eles perguntam, né, quando estão entediados, assim, mas eu estou entediado, por que a gente está fazendo isso, né? Daí eu falo, isso aqui eu acho que está sendo um exercício para a gente melhorar a nossa relação com a tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela existe e eu estou me relacionando com ela, né? Eu não estou anulando a tecnologia, eu estou aprendendo a me relacionar com ela para saber quem está no controle de quem. Então, acho que o desafio maior, eu queria deixar essa lição muito clara. Assim, acho que se a gente está se sentindo oprimido pela tecnologia, né, isso não é incomum. Né? Puxa, peguei meu celular e fiquei meia hora lá procurando coisa que nem sabia que eu estava vendo coisas, perdi meia hora, uma hora do meu dia sem fazer nada. Né? Cara, eu acho que se chegou nesse ponto, né, em que você está sendo consumido pela tecnologia, então acho que vale um exercício aí de definir quem que está mandando em quem. Perfeito. Bom, Dan, você e Júlio, vocês trouxeram os dois pontos mais importantes, que é como navegar entre tudo que está vindo do futuro para o presente, né, versus o que a gente tem de histórico. E a gente começou a nossa conversa aqui hoje falando de talvez a gente seja a última geração que viveu analógico e que está sendo impactado pelo digital, né? As gerações dos nossos filhos
e possivelmente dos nossos netos, elas vão ter muito mais impacto do digital e menos do analógico. E talvez o recado, o ponto de atenção para todos nós aqui e para toda a audiência é: será que a gente, como ser humano no papel de se conectar com outras pessoas, a gente deveria encontrar esse ponto de equilíbrio? Né? Porque a criança às vezes não tem a referência. Não tendo a referência para ela, o peso do digital é 100%. E a gente aqui na função de educador, na função de servir de referência, deveria trazer um pouco dessa questão da necessidade de se conectar com pessoas fisicamente falando. Né? Por quê? Só assim você desenvolve respeito, só assim você desenvolve empatia, só assim você desenvolve a questão de que eu tenho direito até aqui e eu tenho que respeitar o outro, gostando ou não. Quando você está atrás de um equipamento na qual você pode falar, né, seja no áudio ou escrever, mas você está escondido digitalmente, porque você nunca vai ser atingido se as coisas tomarem uma proporção de embate. Né? Coisas que fisicamente, cara a cara, as pessoas não fazem. Só que cada vez mais elas estão fugindo disso. Então, o ponto aqui é o equilíbrio entre saber respeitar o próximo, porque você tem direitos, mas você também tem deveres. E quando a gente está pautado só no virtual, a gente acha que a gente só tem direito. Ótimo ponto, hein? O digital talvez nos dá a falsa impressão a gente só tem direito. De que temos todos os direitos e não temos deveres. Ótimo ponto, Pailu. Olha, dá quase um programa inteiro. Mas prestem atenção no que o Pailu falou. De coração, eu vou prestar atenção. O digital traz a falsa impressão de que eu tenho todos os direitos e não tenho dever nenhum. Já o analógico pode ser o contrário. Eu tenho um monte de deveres e os meus direitos ficam para depois. Onde está o equilíbrio? Bom, senhores, eu separei aqui a oração da serenidade porque acho que ela encaixa exatamente no que a gente está falando aqui. Essa oração foi atribuída a tantos autores, mas acho que talvez a citação mais antiga dela esteja atribuída a Francisco de Assis, que, olha só, faleceu em 1226. Vai fazer, portanto, 800 anos que Francisco de Assis, que depois a Igreja Católica vai canonizar como São Francisco, né, de Assis, disse isso. Depois essa frase também foi atribuída a um teólogo protestante, Reinhold Neubrunn, eu não sei se estou pronunciando direito, mas ele é alemão, mas também ao filósofo romano Boécio, que supostamente seria até anterior a Francisco de Assis, ou a um professor da Universidade do Norte da Alemanha chamado Theodor Wilhelm. Enfim, o fato é que também é utilizado pelos narcóticos anônimos e pelos alcoólicos anônimos como um mantra, né, para eles se manterem firmes. O que diz a oração da serenidade? Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Mas, sobretudo, sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, pode mudar? Pode, e o digital nos permite mudar muita coisa. Tem coisa que não dá para mudar? Não dá. O analógico e a vida material nos ensina que tem coisa que é o que é. Eu preciso respirar, eu preciso me alimentar. Mas, sobretudo, a gente precisa de sabedoria para saber usar todos esses elementos. E eu acho que dá um outro programa a gente pensar que a sabedoria também está muito no olhar para o espiritual. Tudo isso que a gente está falando ainda assim está preso à matéria. Mesmo o digital é matéria. Ele é feito de energia elétrica, né? Binário ali, 1, 0, parará. Mas é energia elétrica, é impulso elétrico. Né? O digital precisa, no mínimo, da matéria energia. Mas e o espiritual? Onde ele entra nisso tudo, né? Porque quem grita, eu posso isso, aquilo, tal, no digital, né? Que tem muitos direitos, pode esquecer do espiritual. Também quem está muito só preso no analógico, mas a caneca é a caneca, o dinheiro é o dinheiro, também está esquecendo do espiritual. Oração da sabedoria, convido todos nós a praticarmos diariamente. E eu não sabia onde é que isso aqui ia parar, hein? Maravilhoso, hein, papo, gente? Maravilhoso. Cara, é o ponto de É reflexão. para isso que eu trabalho, para vir gravar esses Bom, programas. resumindo, vocês saiam do YouTube, não nos sigam em nada. Não, sigam com sabedoria. Exato. Eu acho que assim, o ponto é sempre buscar o equilíbrio nas coisas, né? E eu agradeço a Deus por nos permitir a gente estar aqui digitalmente, mas trazendo um contraponto do físico, porque a gente precisa um do outro para poder seguir em frente. Super Gêmeos ativar, hein? Nossa, isso foi muito velho, hein? Se você conheceu a referência, sinto muito, hein?
Gente, vamos ficando por aqui. E agradeço a audiência, agradeço a paciência. E até o nosso próximo episódio. Até mais. Beijo. Valeu.